Gente, me perdoem, caiu aqui a minha internet. Me perdoem. A internet caiu. Deixa eu esperar o nosso convidado. Voltou já. Deixa eu chamá-lo. Gente, perdão, caiu minha internet. Eu fiquei sem ouvi-lo, fiquei sem imagem. Oi, Eric. Me ouve? Oi, pai, desculpa, você está me ouvindo? A internet aqui no Maranhão não é das melhores. Ela às vezes Ah, meu apronta caro. comigo. Eu entendo Perdão, bem pode disso, viu? continuar. Eu moro na região da Serra da Cantareira. A internet também aqui não é das melhores, né? É a É. vantagem de morar na Serra, num lugar muito aprazível. No entanto, Uhum. você tem algumas desvantagens. A tecnologia não chega com a perfeição que a gente precisa às vezes, né? Mas, enfim, eu estava falando da questão dos nossos territórios, né? E o quanto a gente é expulso desses territórios, alijado dos territórios, e que a gente tem que fazer desses territórios, muitas vezes, os territórios de resistência ou territórios simbólicos, mas que a terra, né, nós sempre fomos destituídos da terra. A população negra sempre teve muita dificuldade, né, para adquirir propriedade, e mais ainda para manter essa E o propriedade, né? território Porque muitas vezes a sagrado gente também, né, pai? sempre, você teve são várias histórias de terreiros que tiveram seus territórios ameaçados. Né? Acho que aí no Maranhão não é diferente do que aconteceu na Bahia. A Casa Branca, a Casa de Oxumaré, todas essas grandes casas, em um momento ou outro das suas histórias, tiveram alguma ameaça, né? Alguma ameaça de desapropriação, alguma ameaça de cobrança de impostos. Então, sempre houve uma perseguição aos territórios negros. Não é diferente com as escolas de samba. Eu me lembro Aqui não é que diferente houve um também, não, momento, pai. eu imagino que não seja, né? Eu imagino que não seja. As escolas de samba, os territórios, os terreiros de samba também sofrem muito com a perseguição. Os terreiros de candomblé até hoje sofrem com a perseguição policial, com a perseguição da vizinhança, com a intolerância religiosa, enfim, com o racismo religioso. E a gente precisa saber que quando um quilombo é perseguido dessa forma pelo Estado, né, isso é simplesmente uma extensão, ou melhor, eu acho que o que a gente sofre no dia a dia também, quando a gente é destituído do território, talvez um desdobramento dessa grande perseguição, né, que se fazem aos territórios, né, aos territórios demarcados, sobretudo. Né? Não se reconhece, o Estado não reconhece que nos deve isso, que nos deve a propriedade da nossa terra, que nos deve uma reparação, que nos deve, sim, uma construção de políticas de igualdade. Isso é uma coisa que o Estado brasileiro deve ao povo negro. A gente precisa corrigir esses quase 400 anos de escravidão, a gente precisa construir toda a desigualdade que foi construída a partir disso. Né? A gente sabe por que as penitenciárias foram implementadas no pós-abolição, a gente sabe por que os manicômios foram implementados no pós-abolição, e a gente sabe o quanto a gente precisa lutar para que esses mecanismos de opressão e de aprisionamento de corpos negros e de limitação de corpos negros e de morte de corpos negros, né? Porque a necropolítica não é só o matar, a necropolítica é o deixar morrer também. E aí, quando a gente vê a pandemia, né, a serviço do Estado, né, para que essa política de morte seja mais uma vez implementada, né, sem que se gaste uma bala, inclusive. Né? Então, você tem toda a violência do Estado através das suas polícias e você tem também a violência do Estado implementada na saúde, na área da saúde, quando nos são negados os recursos básicos de saúde, os tratamentos básicos de saúde, quando nós somos expulsos de territórios, né, despejados das comunidades no meio de uma pandemia, porque também houve restituição de posse, né, aqui em São Paulo, em tempos de pandemia. Então, a gente precisa pensar no que o Estado, né, deliberadamente tem feito contra essas populações e que isso, né, essa política de morte, ela precisa de vozes, né, e de vozes de instituições que se levantem contra isso. É muito importante que o povo negro
se organize, né, e que nossos movimentos, né, todos eles, né, estejam a serviço. E eu vejo que há, né, quando eu olho os enredos das escolas de samba para 2021, né, não dá para negar que toda a movimentação desses territórios de resistência, desses movimentos negros, né, muito atuantes, está entendendo qual é o seu papel nessa luta. Né? Você tem a grande maioria das escolas de samba para 2021, se não vai levar um enredo afro, seja um afro religioso, seja um afro porque está homenageando uma personalidade africana ou afro-brasileira, seja por conta de tratar de questões importantes para o nosso povo, por exemplo, a Beija-Flor, que vai falar da intelectualidade, dos saberes negros. Você tem aqui em São Paulo a Gaviões da Fiel, né, que também já lançou um tema contra o racismo, e outras tantas escolas que estão aí já lançando seus enredos e se engajando nesse movimento. Então, é a sociedade que está gritando, que está clamando, né, por justiça e igualdade, e é muito importante que as instituições estejam atentas a esse movimento e que a gente possa também contar, por exemplo, com essas comissões da OAB em todo o Brasil, não só no Maranhão, mas no Brasil inteiro, né, se somando a essa luta, que é uma luta secular e que precisa, sim, de instituições fortes, já que nesse país, né, sobretudo neste momento, as instituições estão em xeque, é necessário que essas instituições da sociedade civil organizada possam estar de uma maneira atuante, presentes neste momento que é tão importante para que a gente possa fazer desse momento histórico um momento de transformação de vidas e um momento de construção de igualdade. Perfeito, pai. Muito obrigado pelas palavras. Gente, só para acrescentar um pouquinho dessa informação, desses 2 quilômetros que eu citei, de Alcântara e Santa Rosa dos Pretos, em Alcântara entramos com uma ação civil, o deputado Bira do Pindaré, a gente conseguiu na justiça cancelar a remoção de Alcântara, e em Santa Rosa dos Pretos o Ministério Público Federal adentrou com a ação e conseguiu também impedir a remoção temporariamente, mas a gente sabe que o governo já, durante esses políticos que estão no executivo, eles durante a campanha já tinham um discurso de ódio contra quilombolas, então a gente sabe, é preciso a gente ficar atento e forte, como fala Caetano Veloso, para que a gente possa demandar essas questões quilombolas cada vez mais. Gente, a gente veio hoje, pai Rodney Williams, ele tem um livro seminal referente à apropriação cultural. E aqui no Maranhão, pai, antes de começar esse assunto da apropriação cultural, quero falar para você que aqui um dos grandes problemas que os terreiros têm também, talvez seja o mais pesado no momento, pai, é que os atos afro-religiosos começam à noite, né? Aqui tem muito tambor de mina, muito tambor de crioula, né? E daí a gente tem uma polícia hoje em dia toda no Brasil cristã, né? Que se autodenomina cristã, a parte principalmente da polícia militar, que é a que mais aciona as ações. Então, pai, quando começa o toque do tambor aqui, imediatamente eles convocam a patrulha mais cristã possível para ir abordar a ocorrência, e daí a gente está com um problema sério para os cultos continuarem, seja nos terreiros, seja nas festas de tambor de crioula, nos toques de tambor de mina. Eu quero que também depois você fale desse... Porque fica... parece que a gente está em guerra aqui no Maranhão, pai. Esses 2 anos, assim... esses 2 anos desse governo... Érica, a gente está em guerra no Brasil. A gente está em guerra no Brasil, né? Não é no Maranhão, não. Né? Eu acho que o Maranhão sintetiza bem por conta da presença, da presença visível, né, expressiva da população negra. O Maranhão, ele vai mostrar isso de uma maneira muito visível, né? É explícito, né? Agora, não é diferente do que está acontecendo aqui em São Paulo, não. A gente continua batalhando aqui para manter a nossa tradição, as nossas tradições, a nossa fé, mas é muito difícil, os enfrentamentos estão cada vez mais complicados, complexos,
e a perseguição policial tem aumentado muito, porque as pessoas também se sentem autorizadas a chamar a polícia, né? Porque Exatamente. o Estado não fecha com a gente. O Estado não fecha com os negros, né? E com todas as suas manifestações culturais. Isso é mais do mesmo, viu, meu caro Eric, isso é mais do É mesmo, verdade. né? Se a gente for no pós-abolição, em toda a perseguição que foi empreendida pelo Estado nos anos 20, sobretudo nos anos 30, contra as religiões de matriz africana, boa parte dos acervos de muitos museus aí do Nordeste são de material apreendido, né, nessas perseguições policiais, e a coisa continua, né? A gente continua tendo que enfrentar a polícia quase um século depois, né? A gente continua tendo que enfrentar a polícia, a gente continua tendo que fazer valer o nosso direito de praticar a nossa crença, e algo que já deveria estar assegurado, porque está lá na Constituição, não é? A gente não tem esse direito, e por que para nós isso sempre foi negado? Por que para as religiões de matriz africana isso sempre foi negado? Então, eu sei que na Bahia não é diferente, eu sei que no Rio de Janeiro não é diferente, eu sei que em São Paulo também não é diferente. Então, o Maranhão, eu acho que talvez possa nos dar o exemplo de como a gente deve agir, né? Uma vez que você está aí nessas comissões da OAB, agindo com as ações que são possíveis, né? E eu acho que é importante que, independentemente de você, da fé que você professa, você tem que respeitar o direito do outro também, de ter a sua crença, né? Isso é um princípio básico, é um direito humano, né? É um direito humano. E a gente tem que ter esse direito respeitado. Agora, está muito difícil, né? Muito difícil você dialogar num país em que essa polarização extremada levou cada um para um lado, né? E que você tem um projeto, você tem visivelmente um projeto cristão neopentecostal em vigor, Sim. né? Em que foi avisado que a perseguição aos indígenas, aos terreiros, aos quilombolas, né? Enfim, ao povo preto e ao povo indígena, aos povos originais, enfim, essa perseguição ela estava anunciada, né? Eu brinquei, né, quando veio o resultado da eleição, eu brinquei dizendo, eu não vou dizer para vocês que eu avisei, eu vou dizer que ele avisou, porque é verdade, né? Ele É avisou, verdade. ele avisou, e não tem nada fora do projeto, não tem nada, esse é o projeto de destruição, o projeto de perseguição, esse é o projeto. Então, como é que a gente se posiciona sendo resistência, né? Como é que a gente se posiciona para impedir que avancem essas políticas tão reacionárias e avancem essas injustiças. Então, é muito importante que não só, né, os movimentos estejam organizados, mas que a favor da democracia. E aí a gente precisa de um judiciário forte, né? O legislativo, com esse centrão, o que a gente pode esperar, né? A política do toma lá da cá continua prevalecendo, mas a gente precisa confiar no judiciário, né? E aí eu acho que Exatamente. a OAB tem um papel fundamental nessa questão, né? E nesse sentido, eu acho que dos três poderes da República, eu acho que o judiciário é o único no qual eu ainda deposito alguma esperança Eu também, de pai. que faça. Que bom que a gente, né? E você é um advogado, você está na área. Se você alimenta esperança com relação ao judiciário, eu fico muito mais tranquilo, né? Porque às vezes pode ser uma esperança vazia da minha parte, mas você tem muito mais propriedade para analisar toda a conjuntura, né, jurídica. E aí, se você me diz que tem esperança, eu fico mais aliviado. Ah, sim, pai. Eu até estou liderando um movimento para que a gente mude um pouco a situação e comece a empretecer o judiciário com as nossas temáticas. Eu dou um exemplo aqui do Maranhão. Ano passado, no Tribunal de Justiça daqui, somente 4 ações de racismo num estado altamente racista. A gente sabe que nesse meio do caminho a gente tem muitos espinhos a superar, que é justamente quando a gente denuncia, né? Quando a gente entra na esfera jurídica, a gente começa a sofrer mais racismo ainda, seja da polícia, seja do próprio judiciário, e daí isso impede muita coisa. Mas também eu entendo
que lá é o lugar que Luiz Gama ensinou que a gente tem chances de provar que existem as leis e a gente precisa fazer com que a diferença formal seja igual o direito formal seja igual ao direito material, né? Explicando, saindo da linguagem jurídica, a forma, né? A lei tem que se tornar prática. A gente tem que ter essa possibilidade, não pode haver essa diferença. Pai, a gente estava hoje, eu estava respondendo para muitos advogados que perguntam para mim, né? A apropriação no direito está relacionada a um crime, a você se apossar daquilo que você não te pertence, né? E daí não tem como a gente não entrar no seu livro, porque é um dos mais vendidos, um dos mais procurados no Brasil. Militantes, é quase uma obrigação. É um livro que deveria estar, eu sempre falo isso aqui, tem que estar nas escolas, tem que estar no ensino médio fundamental, nas universidades. É o que a gente espera, porque né? é uma fonte, é um manancial de muita coisa que a gente precisa trazer para a realidade. Então, quando a gente fala apropriação cultural, e eu vou passar a palavra para você, porque é você que sabe disso, mas a gente não está falando daquilo que a gente pode ou não pode, né? Porque a pessoa pode ir numa loja comprar, a gente está falando de um segundo momento, que é... Eu vou dar um exemplo aqui para trazer para a nossa realidade, pai. No Maranhão tem um reggae muito potente, né? Então, os donos da radiola de reggae são todos brancos, os donos do Bumba Boi são todos brancos, os donos das nossas escolas de samba são brancos. Não é que não seja, gente, é porque a gente quer saber o que está sendo feito. Estão usando esses símbolos, né, dessas comunidades que a gente pode dizer de minorizadas, por escravizadas, ou que são dominadas, né, por todo esse sistema capitalista, por essa cultura dominante que existe, que faz parte de uma estrutura racista muito forte contra nós. E isso, por vezes, faz parte da construção da nossa identidade, né, pai? Faz parte de muita coisa que interessa para a gente. Então, aqui a gente sente também essa própria... pai, opinião minha, viu, gente? Que eu estou falando em relação às coisas das nossas culturas, que a gente tem sempre esses donos brancos e que, no meu entender, a gente não tem esse... A gente está sendo realmente apropriado no crime, como a gente tem lá no Código Penal. Mas eu passo a palavra ao nosso grande painelista. Gente, é uma opinião minha. O pai que entende muito mais disso, a opinião dele agora, entendeu? Porque eu acho bem complicada essa situação. Não é um tema fácil. O tema da apropriação cultural não é um tema simples, né? Muita gente fala que é bobagem porque fica nessa coisa do pode ou não pode, né? Quem fala que a apropriação cultural é uma bobagem é porque não compreendeu o conceito na sua profundidade. E não é dizer que brancos não podem estar na escola de samba, não podem estar no Bumba Meu Boi, não podem estar no reggae, não podem estar no candomblé. Não se trata disso, né? O que eu questiono é qual é o grau, né, de engajamento dessas pessoas na luta antirracista, né? Porque você não pode se limitar a um universo cultural, né, que é um universo de origem negra, um universo que de alguma maneira te religar a uma culturalidade negra, sem um mínimo de comprometimento com a luta antirracista. Então, fica aí essa provocação. As pessoas precisam pensar no lugar que elas estão ocupando, sobretudo quando elas estão num território de resistência e não fazem parte do contingente que criou, né, esse território. E aí, como é que a gente fica? Né? Como é que a gente fica para conseguir compreender a questão para além do que pode ou do que não pode? Então, uma das coisas que eu quero dizer é que aquilo que está dito por todos nós que discutimos a apropriação cultural. Um preto não tem poder institucional para dizer o que um branco pode ou não usar, né? Então, começa por aí. Portanto, o tema da apropriação cultural não é sobre o que pode ou o que não pode. É sim sobre relações de poder. Sobre relações de poder que estão determinando dentro de uma sociedade que alguns elementos podem ser apropriados,
né, tomados por uma cultura dominante, né, de uma cultura dominada, subalternizada e usados da maneira como for conveniente, esvaziando completamente de sentido, esvaziando completamente de significado. Então, essa é a preocupação de discutir o tema da apropriação cultural. É claro que na esfera do direito a gente não chegou, né, ao ponto de se tipificar a apropriação cultural como um crime, né? Ainda não é isso, muito embora, do ponto de vista sociológico, eu acho que isso está muito claro, né? Ela é um uso indevido, ela é uma forma de se apoderar de uma criação do outro, ela tem a ver com uma série de questões que a gente pode questionar, né? E que deve, obviamente, ser questionadas. Mas, né, não dá para você criminalizar do ponto de vista jurídico, né, aquele uso. Você pode condenar do ponto de vista ético, você pode condenar do ponto de vista moral, mas você não tem como de alguma forma, cobrar, né, juridicamente. A não ser em alguns casos que eu acho que já estão avançando para uma outra esfera, né? E aí você vê que no direito internacional, né, isso já é possível. Já tem alguns exemplos, né, de cobranças, né, inclusive do ponto de vista diplomático, de alguns países que veem, né, outro país utilizando elementos da sua cultura e que vão cobrar pelo menos explicações, né? Foi o que aconteceu com o caso de uma socialite norte-americana que usou o nome kimono para uma grife, né, de roupas íntimas. Então, o governo japonês considerou aquilo um desrespeito e foi cobrar explicações. Então, isso já está acontecendo e eu acho que a gente tem uma série de direitos de propriedade intelectual. Então, quando a gente vê, por exemplo, que um chefe, né, um chefe renomado vai lá no quilombo, né, para a gente ficar no mesmo tema, né, e se apropria de um ingrediente que é usado tradicionalmente pelos quilombolas, né, e pega esse ingrediente que é de um produto que dá naquela região e vai patentear, né, esse elemento, a gente tem um problema sério aí de apropriação, né? Porque você está tirando a possibilidade de um povo ter naquele instrumento o seu elemento, inclusive, de ascensão, de ganho. Então, você não pode tomar isso para si, né, como uma propriedade intelectual sua, e comercializar isso como se fosse seu, quando um povo, né, inteiro sempre utilizou isso e, de alguma forma, aquilo faz parte da sua tradição. Então, eu não posso, por exemplo, pegar um cocar indígena e achar que eu sei fazer e começar a produzir em série para vender como um objeto de decoração. Agora, eu não posso tirar o direito que o índio, né, o indígena, tem de fazer isso e vender ele mesmo o seu produto, porque aí a contrapartida é imediata, a troca é imediata, ainda que o dinheiro seja o símbolo comercial dessa troca, né? Então, é muito importante que a gente perceba o quanto esse tema é profundo e tem que ser discutido dentro de uma sociedade, tem que ser discutido de maneira imbricada com a questão do colonialismo, da escravidão e do racismo, mas também dentro de uma sociedade de consumo, pensando em todas as estruturas capitalistas e no que isso significa dentro desse momento que a gente vive. E, é claro, do ponto de vista individual, a gente sabe que as coisas que se dão estruturalmente, elas podem ser reproduzidas individualmente. E é por isso que as pessoas precisam estar atentas para que elas não cometam, né, esses equívocos de se apropriar indevidamente da cultura do outro, né, de fazer um uso indevido da cultura do outro, esvaziando de significados um componente que, às vezes, inclusive, é sagrado para muitas populações, né? É o caso do turbante, por exemplo, para as mulheres de candomblé, para os homens também, né? Mas também para outras tantas culturas, né? Mas tudo aquilo tem significado. E o problema da apropriação cultural é justamente você esvaziar de significados, às vezes, inclusive, para tornar palatável e transformar aquele elemento cultural num produto que pode ser comercializado numa sociedade imediatista como essa que a gente vive. Que belas palavras, pai. Muito obrigado pela sua explicação. Pai,
a nossa comissão aqui no Maranhão, essa comissão ela é da verdade da escravidão. Ela vai trabalhar para processar o Estado brasileiro, Coroa Portuguesa, Igreja Católica, entre outros entes que a gente consiga provas através de relatórios entre as seccionais para preencher essa peça jurídica. E daí a gente prevê também a reparação histórica, ou seja, trazer a verdade sobre muita coisa que ficou invisibilizada, né? Jogada de baixo para o tapete, e que hoje em dia a gente levanta esse tapete, como ontem eu estava conversando com o Manuel Soares aqui, da TV Globo, ele estava falando que a gente tem que levantar o tapete e mostrar para as pessoas a sujeira que eles jogaram para debaixo do tapete, que eles têm que fazer essa limpeza, né? E daí, pai, eu queria saber a sua opinião. Eu vou contar um caso aqui. Conhece a história de Negro Cosme aqui no Maranhão, pai? Sim. Pois é, Negro Cosme, gente, para quem está aqui acompanhando, deve ter muita gente de outro estado. Ele é o maior líder quilombola aqui da história do Maranhão. Por que eu vou contar a história de vocês aqui, aproveitar a celebração nacional que tem o pai Rodney Williams? Porque ele tem envolvimento com um tido grande herói brasileiro, que na verdade é uma farsa, né? É mais um mito, é mais uma mentira. Porque quem é herói, na verdade, era Negro Cosme aqui no Maranhão, que tinha um exército de 20 mil quilombolas. Para vocês terem uma ideia, Zumbi tinha entre 5 mil e 8 mil quilombolas. E Negro Cosme, já no começo do século XIX, tinha 20 mil quilombolas. Mas nessa cidade que ele fundou, que era um dos quilombolas, que é a Vila de Caxias, ela foi cercada, os 20 mil quilombolas foram tocados fogo, e Negro Cosme foi enforcado, torturado, por alguém que ainda ganhou o nome do local e virou general e duque, que é Duque de Caxias, esses que vocês conhecem. É justamente por causa desse genocídio que ele cometeu aqui no Maranhão. E ele tem uma estátua aqui muito grande, essa referência de herói, e que eu e o Rodney, a gente sabe, a gente estudou no colégio que ele era um herói, mas na verdade ele não é um herói. Pai, a sua opinião sobre essas estátuas, sobre esse movimento de reparação? O Silvio, seu filho, até falou sobre isso ontem, né, no Roda Viva, sobre reparação, e eu quero ouvir a sua opinião, aproveitando esse caso bem famoso em relação a um irmão nosso quilombola, que é o Negro Cosme. É preciso recontar essa história, a gente precisa recontar essa história, a gente precisa recontar toda a história da escravidão, a gente precisa deixar de romantizar a escravidão, e quando eu falo a gente, eu estou falando da sociedade brasileira, claro, né? Nós negros sabemos muito bem, né? E temos outras referências para buscar tudo que aconteceu, às vezes, inclusive, dessa memória ancestral. A gente tem a memória nas nossas famílias que está preservada. Todos nós temos uma avó que teve uma avó que teve uma avó que, de alguma forma, contou, né, e trouxe até nós os horrores da escravidão, e ainda que não tivesse contado, a gente sabe o que a gente passa, né? A gente ainda sabe o que a gente passa, e os nossos corpos também têm memória, né? Então, é muito importante que a gente possa recontar essa história, deixando nessa essa coisa da romantização, esse ideário que está ali em Casagrande Senzala, que muitas vezes... e eu vejo até, por exemplo, eu gosto muito do Jorge Amado, mas eu acho que essa romantização da democracia racial, né, que eu acho que na verdade eu acho que Jorge Amado tinha isso como uma expectativa, era algo que ele queria acreditar numa nação mestiça que construiria de fato uma democracia, mas ele viu bem que isso não era possível e muitas vezes em tantas obras reconheceu o quanto o racismo era complicado. Bom, eu acho que a gente tem que levantar as estátuas dos nossos heróis, né? Que muitas vezes só surgem nos desfiles da escola de samba, nas alegorias das escolas de samba. Ali estão as grandes imagens que a gente gostaria de ver em praça pública, para que a gente pudesse reconstruir a nossa memória a partir dessas imagens. Então, qual é a minha opinião a respeito disso? A gente tem que reconfigurar o espaço urbano e a gente precisa recontar a história. Ora, se a gente vai recontar a história e vai ver que aquele que a gente aprendeu que era um herói é, na verdade, um genocida, não tem sentido nenhum
você ter uma estátua dele em praça pública, né, para que ele seja exaltado como um herói. Então, eu acho que é muito importante que isso seja revisto e eu acho muito importante que a gente tenha coragem de fazer esse enfrentamento. Né? Bora derreter, né, esse bronze todo e fazer outras coisas. Né? Vamos embora erguer as estátuas dos verdadeiros heróis, né, e levar para a avenida, para as grandes avenidas, de uma maneira permanente, não como uma alegoria que vai passar ali por alguns minutos, né, para que a gente possa, de fato, exaltar a memória do nosso povo, que é aquele que, de fato, escreveu, né, escreveu com sangue a história desse país. Então, eu acho que não tem sentido você exaltar bandeirantes, né, você exaltar esses bandeirantes, não tem sentido você exaltar esses genocidas, né? Esses grandes assassinos, porque é o que eles foram, né? Eles saíram por aí desbravando, matando os bravos, e os bravos a gente sabe bem quem eram. Né? Os bravos foram aqueles que resistiram nos quilombos, aqueles que resistiram nas aldeias indígenas, aqueles que ergueram, né, as suas lanças contra um Estado que desde sempre foi um Estado que usou a morte como um instrumento de expansão. A morte foi o grande instrumento de expansão desse país. Né? Um país que foi lavado com sangue de índio, com sangue de negro, e que continua ainda hoje sendo lavado com esse mesmo sangue. E a gente precisa, sim, né, expurgar essas imagens desses genocidas da nossa história. E não tem sentido nenhum que a gente tenha que continuar vendo a imagem de Zumbi dos Palmares timidamente em algum canto da cidade, como é aqui em São Paulo, né? Eu fui um dia procurar um monumento a Zumbi. Gente, é uma imagem tão tímida aqui no centro de São Paulo, né? E aí você vê aquele monumento às bandeiras, né? Aquela obra monumental no Ibirapuera, no lugar mais importante dessa cidade, né? Para exaltar a memória de Bandeirante, que foi matador de índio. Então, eu acho que a gente precisa rever tudo isso e, sinceramente, por mim, derruba tudo. Derruba tudo. Por mim também. Derruba, faz outra coisa. Aproveita o quebra-sabão, faz outras esculturas, né? Recicla, né? Chama os escultores das escolas de samba do Rio de Janeiro, os escultores de Parintins, vamos botar esse povo para reciclar, né? Pega todo esse material, vamos reciclar, vamos botar os verdadeiros heróis. Pode ser utópico? Pode, mas a utopia serve para a gente caminhar. A gente precisa construir um museu da escravidão. Assim como tem um museu do apartheid, assim como tem um museu do Holocausto, a gente precisa ter um museu da escravidão para que as pessoas não venham dizer, né, que a escravidão foi benéfica para os negros. A gente sabe os prejuízos que a escravidão nos deixou até hoje. Até hoje. A gente sabe que a gente foi lançado à própria sorte. A gente sabe o que foi esse país no pós-abolição e o que tem sido a vida do povo negro ainda hoje, por todas essas periferias, por todos esses quilombos, por todos esses territórios de segregação e por todos esses territórios de resistência. Então não é possível que a gente continue, enquanto um povo, a exaltar como herói esses bandidos, esses genocidas, e a gente esqueça daqueles que de fato deram o sangue e o suor para construir aquilo que a gente chama de nação. Obrigado, pai. Que depoimento lindo, cada um mais lindo que o outro. Gente, só para atualizar vocês... Eu sei que eu me exalto, né? Só para avisar vocês aqui, recebi as mensagens. Realmente, o pai Rodney, quando eu falei das violências em terreiro, dos quilombos, realmente é mais do mesmo. O problema, gente, aqui no Maranhão, a gente tem muito quilombo. Para quem não conhece o Maranhão, a gente tem muito quilombo. E nós temos quilombos de 387 anos, igual Santa Rosa dos Pretos. Esses terrenos nunca foram atacados e a gente, 387 anos depois, a gente começa a sofrer essas violências. Machuca muito. Eu tive uma denúncia semana passada via a nossa comissão, com a qual a AB vai interagir, de uma denúncia, pai, de uma casa que grileiros invadiram com policiais militares fardados. Derrubaram uma casa de mais de 200 anos, gente, de uma anciã de 80 anos, sabe? É uma violência brutal, porque um patrimônio de quase 300 anos, uma casa, a história da anciã de 80 anos, de toda a sua família, dentro de um quilombo, sabe? Perto de Iguarapé, eles destroem não só o patrimônio da casa, mas a violência da natureza, a tudo aquilo que pertence ao território.
Então, é muito complicado a gente estar lidando com isso em 2020, quando esses direitos estão todos resguardados por diversas leis. E é por isso que é importante a gente ler o livro do pai Rodney Williams, que é para a gente poder citar, nós advogados, esse recado vai aqui para os juristas, para quem vai demandar essas ações, a gente precisa citar nossos autores, a gente precisa explicar sob a nossa perspectiva o quanto que isso causa dor, o quanto que isso é ilegal, o quanto que isso fere todas as regras da sociedade no mundo todo. Pai, você já falou que não conhece ainda aqui no Maranhão, está feito o convite, a gente da comissão vai fazer esse convite para você vir aqui, lançar seu livro, comer arroz de cuchá. Aqui é uma terra muito preta, viu, pai? As coisas aqui é tudo de preto. Tudo, tudo. Ah, pois eu quero. A vivência aqui, eu quero muito sair. A vivência aqui a gente chama de Jamaica brasileira, né? Mas é uma vivência realmente muito negra, impressionante, muito rica. A gente tem agora, durante a pandemia, uma festa negra que é muito famosa, que é o Bumba Meu Boi, né? Uhum. E a população está sofrendo bastante com essa falta desses festejos, né? Muitos eventos religiosos. Pai, e para terminar, eu quero as suas considerações finais. Eu quero perguntar, pai, porque sei que seu tempo é precioso. Quero perguntar também se você conhece a história do Casa das Minas, aqui em São Luís. Terreiro Geis mais antigo do Brasil, né? Com certeza você conhece. Aliás, a Beija-Flor de... Eu gosto muito de escola de samba, você sabe. A Beija-Flor de Nilópolis fez um enredo belíssimo, né? Maria Mineira Naê contando um pouco essa saga, né? De Agotime, né? Que teria sido a grande ancestral da Casa das Minas, né? E Mãe Andresa, enfim, todas essas mulheres que nos deixaram esse legado tão precioso, tão precioso. Eu sei, gente, que às vezes parece que a gente se repete, né, nesse tema, mas não tem jeito. As opressões são as mesmas, mudam os cenários, mudam os personagens, mas o povo negro continua vivendo as mesmas opressões. Portanto, o nosso grito tem que continuar ecoando enquanto houver injustiça. E faz parte, né, da nossa memória ancestral essa insurgência, né? Nossos corpos têm uma memória, essa memória só reconhece a liberdade. Então, eu sei o quanto a gente, às vezes, parece chato tocando nessa temática do racismo, mas é importante que a gente saiba que o racismo ele é determinante, está, de alguma maneira, estruturando todas as relações em nossa sociedade. Eu agradeço pela oportunidade de falar, né? Sobretudo, Eric, eu te agradeço pelo convite para ir ao Maranhão, que eu aceito prontamente, e pode ter certeza que estaremos em contato e que, muito em breve, eu espero, a gente possa passear aí por essas ruas e você possa me mostrar tudo como um bom cicerone. E agradeço a todas as pessoas que nos assistiram, né, nessa noite tão especial. Muito obrigado, viu? E vamos para a luta, né? Que o pessoal, né, de Alcântara, né, de Santa Rosa dos Pretos, que eles possam se sentir fortalecidos, que todos os orixás possam proteger os nossos, que todos os voduns, né, da Casa das Minas de São Luís do Maranhão e de todas as casas, né, desse estado tão precioso, que todos os encantados de Codó, né, e de todo esse estado maravilhoso possam interceder e que a gente possa fazer a nossa revolução, que é uma revolução ancestral, sem dúvida nenhuma. Então, um grande abraço para você, Eric, um grande abraço para todas as pessoas que nos assistiram. Gente, muito agradecido, pai, muito obrigado pelas palavras, muito agradecido. O Maranhão te espera de braços abertos, que é uma terra extremamente preta. Gente, eu vou encerrando, o tempo do pai Rodney é precioso, ele falou aqui em 2 partes, mais de 1 hora com a gente. Pai, muito axé, sua bênção axé de Deus, eu peço. Axé. Gente, está encerrada a 20ª edição com o pai Rodney Williams, essa grande liderança do movimento negro. A gente aguarda você ouvir mais uma live da OAB. Muito obrigado, Rodney Williams. Toda a minha admiração, toda a referência dos advogados aqui do Maranhão. Beijo. Beijão. Obrigado para todos. Você faz pela gente, pelo nosso povo preto, tá? Exu mesmo nos proteja e nos guarde nessas encruzilhadas e nessas estradas, que nenhum mal cruze o nosso caminho. Axé. Axé, pai.
Boa noite, Tchau, gente. Muito gente. Um obrigado pela abraço. presença de todos. Tchau, tchau.